do IEAD, porque essa reunião compõe o terceiro seminário de educação à distância, Construindo Caminhos, e a apresentação de um instrumento de avaliação, um norte para a gente, da tutoria como um todo. A gente está institucionalizando a EAD na universidade, e aí o Rafael vai falar um pouquinho sobre esse documento. Isso. Bom, está gravando. E desejo boas-vindas à nossa roda de conversa. No final, a gente vai ter um momento também para partilhar o que deu certo, o que não deu certo, quais os pontos positivos do semestre anterior. Tem gente, não sei se vai iniciar agora, né? Eu mandei o convite para todo mundo que é tutor, né? Então, o NAP, falar um pouquinho do NAP. O NAP é esse lugar, né, da Unilab, do IEAD, que, como o próprio nome sugere, acompanha, faz um acompanhamento acadêmico, né? Não só isso, pedagógico também. Então, o NAP é um grande terminal, né? Vamos dizer assim, que passam processos, que sai processos, né? E que faz essas tratativas, né, administrativas e também pedagógicas, junto com a coordenação de curso, junto com os institutos, junto com o coordenador de polo, junto com o tutor presencial, EAD, né? Então, e hoje, falando em tratativas, né, a gente vai fazer uma breve análise sobre a Instrução Normativa 07 de 2025. E ela é uma instrução normativa que ela vai espelhar a criação de editais, né? Então, muito do que a gente vai falar hoje nessa instrução já é uma prática de vocês, né? Então, eu não vou aqui, a proposta não é ensinar a ser tutor, né? Mas nós vamos compreender que essa instrução ela absorve o papel do tutor, as atribuições do tutor, que ora, em alguns momentos também é chamado, né? Essa nomenclatura ela está em constante transformação, né? Mediador pedagógico, e também está surgindo uma outra característica, né? Que é o assistente pedagógico. Então, nós que... deixa eu ver que tem gente querendo participar, aqui. Nós que estamos em constante, né, atuação na educação à distância, não podemos, lógico, ficar para trás, né? A cada novo curso, a cada nova capacitação, a gente vai se apropriando de novos termos, né, que vão aparecendo, e também com esses termos novas identidades e novo jeito de fazer a tutoria, né? E a instrução normativa ela vem para somar, né? E também para nos orientar, para nos instruir, né? Por que não? Ok? Pode passar, Ana. Ela é uma instrução quentinha, né? Saiu do forno no final do ano passado e já vai estar sendo executado agora no primeiro semestre, tá bom? Então, qual o objetivo dessa instrução normativa? Padronização da excelência na mediação pedagógica, né? Então, quem são os mediadores pedagógicos? Quem são os assistentes pedagógicos? Vocês, né? E quem institui uma padronização, quem faz um levantamento dessas instruções, de procedimentos operacionais, é a instituição, a UIEAD, é a universidade, em busca de excelência, né? Então, o objetivo dessa IN é buscar a excelência para um melhor atendimento, para um melhor fluxo de trabalho e avaliação, né, para atingir o estudante, né, que ele possa ser estudante na universidade e ter a sua passagem, né, a sua experiência plena, né, e com qualidade. Eu estava dizendo anteriormente na reunião de coordenadores de tutoria que os polos, né, de educação à distância, no município em que eles atuam, eles representam ali a universidade. Então, quando o aluno chega e pisa no polo, é como se ele estivesse pisando ali
no Campo das Auroras, na unidade acadêmica de Palmares, quando ele está conversando com o coordenador de polo, é como se ele tivesse, né, numa figura assim bem, para a gente fazer uma analogia com o representante da universidade ali, um reitor, é um pró-reitor, né, é um coordenador, né? Então, o polo de educação à distância, ele tem essa representatividade. E a gente ali, como tutor presencial, né? A gente tem alguns aqui, como tutor à distância, a gente faz essa mediação, né? Do conhecimento, a mediação dos instrumentos de avaliação, do AVA, dos instrumentos de tira-dúvidas, né? Então, a IN ela vem também reconhecer o tutor como esse grande ator do EAD em contato direto com o aluno, tá? E o propósito já no primeiro artigo ele vem fazer o seguinte: estabelecer competências claras, fluxos de trabalho definidos e critérios de avaliação objetivos. Então ela não vem propor algo completamente novo, né? Ela vem propor algo que já existe, mas com processos de trabalho que buscam a excelência, que buscam um melhor, né, desempenho dos papéis de vocês e a comunicação com esses papéis em relação à instituição. Tá? A abrangência, cursos de graduação e especialização na modalidade EAD. Tá? O foco central, novamente conversando com o objetivo da IN, é garantir a qualidade da mediação entre a universidade, o conteúdo e o estudante. Tá bom? Pode passar, Ana. Volta só um pouquinho, que ali, né, nessa imagem que eu coloquei aí, né? Isso aí. Quem é que está aqui? Elizabeth, querendo entrar, ok. Essa mediação aí, a gente também faz parte, né? Quando é que a gente faz parte dessa mediação, desse círculo laranja aí com o tutor? É quando chega um processo, é quando chega uma demanda de vocês, então para que vocês não se sintam sozinhos também nessa demanda, nós estamos com vocês aí, tá? Então não é o mediador tutor sozinho no processo de mediação pedagógica. O Instituto está aí também, por isso que tem essa setinha, né, correlacionada, né, o estudante com você, o curso com você, mas a universidade, o IEAD, também tem um caminho de acesso para você e você tem para conosco também. Tá? Era só esse detalhe aí desse gráfico para que você se sinta também pertencente, né? E não esteja só nesse processo de tutoria. Agora sim, Ana, por favor. E aí a gente vai falar sobre os pilares da tutoria, né, da mediação pedagógica, o tutor à distância e o tutor presencial. O tutor à distância o domínio, né, do AVA, do ambiente virtual de aprendizagem, o qual a gente utiliza na Unilab, que é o Moodle, né, o AVA Moodle. E o foco primário ali previsto no artigo 2 é o seguinte: mediação de conteúdos, feedback contínuo e assessoramento docente. Né? Até aqui tudo tranquilo. Aula 1, né, do curso de tutores que todos nós aqui fizemos. Né? Eu acho que a Ana Paula, até a Ana já fez o curso de tutor em algum momento, né, dessa caminhada no EAD. Então, aula 1 do curso de tutoria. O objetivo, o foco principal do tutor à distância é esse: mediação de conteúdos, feedback contínuo e assessoramento docente. E o tutor presencial, não menos importante, não muito diferente também, né? O domínio dele, a área de atuação dele é o polo de apoio presencial, e o foco primário, ali no artigo 3º, também é bem definido: suporte operacional, mediação em loco, laboratórios e aplicação de provas. Né? Então, estamos bem alinhados em relação a isso. Né? Pode passar. E a instrução normativa, ela traz esses conceitos. Né? Ela identifica você, ela identifica o papel, ela reconhece o papel, dentro, né, da especificidade, das suas características, e ela também vem trazer algumas responsabilidades, né, e perfis dessas atribuições do tutor à distância. Por exemplo, manter regularidade diária de acesso ao AVA,
né, que vai tratar no artigo 2, inciso 5, né, mediar a comunicação entre professor e cursista, incentivar o uso de tecnologias e material de apoio, realizar encontros virtuais síncronos e assíncronos, né? Então, o tutor à distância, a IN, ela também traz essas responsabilidades. E lá na frente a gente vai conseguir associar cada responsabilidade dessa com base em uma coordenação ou em um setor diferente que vai aferir uma avaliação desse trabalho de vocês, tá? E aí a gente tem umas métricas, né? Não sei se vocês tinham essa informação, em relação ao máximo de alunos e estudantes que vocês podem atender. Então, a proporção é de 1 para 50, né? E a máxima, né, nos cursos de tutor, aliás, máximo de um tutor para 50 discentes, no curso de graduação mínimo de 18 alunos e a especialização é de 25 alunos mínimo, né? Todo mundo sabia dessas métricas? Interage aí comigo, né, para saber que vocês estão presentes aqui. Dá um joinha aí, né, para eu ver quem é que já sabia, quem conhecia. Eu acho que ninguém conhecia. Opa, conhecia, claro. Laura, tudo bem? Então, pode passar, Ana. Boa, Paulo. E os perfil e atribuições do tutor presencial? Sim, conhecia também a Mércia. Responsabilidades no polo, né? A atuação dele é no polo, é de forma física. E se bem que também o tutor presencial ele tem um certo, a Neis também, né? Falando, ele tem um certo papel e um conhecimento, né, sobre o AVA para tentar instruir o aluno ali no dia da prova, minimamente, né, para que ele possa realizar, por exemplo, uma chave de prova, uma senha de prova, né? Então, esse tutor está, inclusive, no AVA, né, como na pessoa de um tutor presencial, de um mediador com o papel de tutor presencial, mas também conhecendo e tendo acesso às telas, né, do AVA para que ele possa entender e compreender a dinâmica do curso também e que possa ser traduzido na prática dele lá no dia da prova, lá no dia da sua atuação no sábado pela manhã ou em algumas realidades que a gente tem estudantes especiais, né, que vão na semana, ou de segunda chamada, enfim. Então, as atribuições desse tutor presencial: apoio operacional à coordenação e docentes, aplicação de avaliações e suporte em aulas práticas, né? Mediação de grupos de estudo e fomento à pesquisa presencial. Esse terceiro, especialmente, ele acontece mais nos últimos semestres, né? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de vivenciar o término de um curso, né? As disciplinas que estão ali, os alunos procuram demais o polo para se reunir, ou então para realizar a sua pesquisa, ou fazer seus apontamentos na escrita do TCC, receber orientação de professor orientador, né? Então, na reta final do curso, eu acredito particularmente que o polo, sobre agendamento, né? O estudante pode procurar mais para esse fim. Aí temos também a preparação do ambiente físico para as atividades. Então, a prova começa às 8 horas, ali 20 minutos, meia hora de antecedência, o tutor já está ali verificando sala, verificando a limpeza do polo, juntamente com o coordenador de polo, né? O ideal seria isso, né? Isso porque a disponibilidade semanal desse tutor presencial é de 20 horas, né? Essa é uma métrica. Por outro lado, a métrica do tutor EAD é de 1, são outras, tem uma característica, a métrica do tutor presencial é uma outra, né? Conformidade conforme o comprimento do cronograma, né? Do calendário que ele atende, né, daquele curso. Pode passar, Ana. E aí a gente também reconhece nessa IN a regra de ouro, né, da comunicação, que é os e-mails, que é a comunicação
diária, né? Porque se tem aí 24 horas, subtende-se que é uma comunicação diária com o setor, com o coordenador, com o professor da disciplina. A gente tem inclusive eu acho que é amanhã à tarde, né? A gente tem um início a disciplina começou dia 28, agora, né? Aliás, desculpa, começou sábado passado, dia 21, né? É uma disciplina de especialização e amanhã a gente tem uma reunião, né? Então amanhã talvez eu veja aí alguns rostos, né, que fazem parte da tutoria da disciplina da professora, esqueci não, o nome dela, mas a gente tem uma reunião amanhã com os tutores dessa disciplina, desse curso, né? Então, uma reunião de apresentação, onde ela vai falar da disciplina, a gente vai ter aquele momento de boas-vindas também, né? E o coordenador de tutoria, o professor Eduardo, também estará presente. E nessas 24 horas, que a gente preza muito por essa comunicação com agilidade, é o prazo que é importantíssimo que vocês respondam, né, e se comuniquem com o aluno, com o professor, com o coordenador, né, conosco, enquanto NAP e NPRDA, né, para reportar algum problema, para reportar alguma situação com o estudante, com o sistema, com prova, né? E a qualidade dessa resposta também precisa ser assertiva, tanto da nossa parte, e isso eu falo porque é um desejo da nossa parte também que isso aconteça prontamente, né, para que a situação, o problema, a dificuldade seja sanada, até porque o estudante ele tem uma organização. Ontem a professora Emanuela brilhantemente falou sobre a organização de tempo do estudante, onde o estudante precisa se organizar, precisa se planejar, precisa ter um momento de estudo e de preparo. Então, quando ele senta ali no computador, no celular, para ter uma atividade corrigida e ainda não está corrigida, né? Então, ele se sente frustrado. Isso é até uma ponta, né, um sentimento de uma possível evasão ali. Isso é um risco que o estudante está correndo de abandonar o curso ou demorar para voltar à plataforma e não ver a sua atividade corrigida, a sua prova devolvida. Então, o público que mais se beneficia dessa visita diária ao AVA, e é uma responsabilidade, né, uma atribuição desta função, são os alunos. São os alunos. Em primeiro lugar, eles estão ali não à toa, eles são os mais beneficiados, né, desse direito de terem a sua resposta em tempo hábil e rápido, né? E docentes e coordenação de curso, equipe de gestão, tá bom? Pode passar, Ana. E aí a gente tem, nesse momento de uma prova, um ciclo, né? De um caminho, um percurso que essa prova ou essa atividade ela é conduzida. Então, ela começa ali pela aplicação da prova, por isso a importância de tutores, de uma sincronia entre tutores presenciais e tutores à distância e coordenador de polo atuarem, né, nesse percurso. Temos a aplicação de prova do tutor presencial, aplica a prova presencial aos sábados, né, comumente, ou eventualmente na quarta-feira, como eu falei. E aí a gente tem a correção, onde o tutor à distância corrige a atividade, mas antes ela é enviada por esse tutor presencial, né, para o e-mail da secretaria, com cópia para o e-mail do NAP. E aí essa prova ela é corrigida pelo tutor à distância, né, com o máximo de tempo possível. E aí existe o feedback, que é a devolução das notas pelo professor, né? As provas não são totalmente de cunho objetivas, com alternativas A, B, C e D. Algumas provas têm questões abertas que precisam de correção pelo professor. E nesse exato momento, o professor devia estar aqui também. Ele está em um outro momento, né, com o professor Carlos e com a equipe do NAP, nesse mesmo horário,
tendo também essa conversa, né? Apresentando a sua IN respectiva de professores. Tá? Então, esse ciclo, né? Esse trabalho ele é constante, né? E é contínuo, e ele precisa, em todas as etapas, ser feito com rapidez, destreza e excelência, né? Para a gente atingir o mais rápido possível que o estudante, para a gente consiga que o estudante possa ter devolução daquela prova e feedback propriamente daquela prova. Tá bom? Pode passar? Dito tudo isso, um outro gargalo, um outro desafio que toda instituição tem é um monitoramento, né, que a gente teme, é a evasão dos estudantes. Hoje o professor Carlos ele apresentou alguns números, né, da evasão do IEAD numa reunião com coordenadores de curso, que beira 53%, 54% de evasão. E, infelizmente, estamos na média. Né? Infelizmente, é uma realidade que é uma realidade não só da Unilab, mas da educação brasileira. Entre 50% e 60% dos cursos do EAD tem esse problema, tem essa situação de evasão, né, de estudantes. Nas instituições particulares, são outros motivos, né? Por exemplo, a falta de condições financeiras para continuar o curso, enfim, nas instituições públicas a gente tem outros motivos, mas tem muita ligação com, por exemplo, o aluno que deixa de cursar, de continuar o curso porque está trabalhando, né? Aquela questão que precisa se organizar, precisa passar por essa adaptação de trabalhar, estudar e no momento deixa o curso de lado. Isso acontece, né? É uma pena que acontece com bastante frequência, né, a evasão por esses motivos. Mas o tutor, ele é interessante também que ele precisa estar em vigilância quando ele aplica uma prova ali no sábado pela manhã e uma turma é, por exemplo, de 30 alunos que ele espera receber, prepara a sala, prepara 30 laboratórios, 30 laboratórios não, 30 computadores, notebooks, 20 e recebe apenas 10 estudantes. O que aconteceu com mais da metade da turma? Né? Então, ali é o tutor presencial, ele é o radar, né? Ele mapeia essas pessoas, logo manda um e-mail, Rafael, o que está acontecendo com esses estudantes? Vamos tentar quais estratégias, né? Numa próxima reunião a gente pode abordar, né? Então, fazer esse registro, fazer esses acompanhamentos que a IN também traz, né? Para ilustrar e também propor esses registros, né, da parte manuais, né, e reporte para a gente do IEAD. Então, identificar discentes que não estão interagindo, no caso do AVA e no caso do tutor presencial, como eu falei, porque tantos alunos não estão indo ao polo. Né? Então, essas ações são importantíssimas para a gente monitorar e engajar, através de uma busca ativa, todos esses estudantes que estão distantes, né? Tanto fisicamente quanto online. Então, a educação à distância, mas essa palavra distância é só mesmo geográfica, porque a palavra proximidade ela é presente, deve ser presente constantemente nessa modalidade de ensino. Né? Pode passar, Ana, por favor. E aí a gente entra um pouco na parte de processo de avaliação e desempenho que a IN traz. Né? Todos que estão começando agora a atuação no 2026.1 foram abertos processos de acompanhamento de avaliação e desempenho. Como é que vai se dar isso? O artigo 9 da IN diz o seguinte: no início da atuação será a abertura de um processo de avaliação. Então, todos que estão aqui, todos que vão começar o semestre na tutoria de algum curso de graduação ou especialização, eles vão receber notificações
em caso de não atendimento, não comparecimento a essa atuação. Daqui a pouco eu vou descrever melhor quais são esses pontos. Tá? Então, é aberto esse processo. Logo em seguida, existe o início da avaliação, né, que começa a partir de 15 dias. Né, no caso de tutores, pode ser até em menos tempo, tá? Até a primeira prova, por exemplo, e aí são iniciados os envios dessas notificações. Quem faz essas notificações? Todos os atores que estão relacionados com a sua função. Coordenadores de polo, coordenadores de curso, coordenador de tutoria e, inclusive, o núcleo de acompanhamento acadêmico. Tá? Eu não sei se estou esquecendo de mais de alguém, acredito também que o coordenador o AB. Então, a decisão desse relatório, desse processo do andamento, ela gera um relatório. Né? E esse relatório ele é registrado e processado lá no setor CPF-EAD, que mudou hoje, né, recentemente, de ontem para hoje, a nomenclatura de divisão sempre esqueço o P, de projetos e fomentos, né, Ana Paula? Então, na divisão de projetos e fomentos, onde a Ana Paula está atuando hoje, gerado esse relatório. E o parecer, e aí eu coloco um asterisco, são conformes critérios, né, dados de conformidade e não conformidade com a atuação. E esse parecer é da coordenação de tutoria e coordenação LAB, para a manutenção desse tutor, né, ou a desvinculação desse profissional que está atuando conosco. Então, todos receberão, aliás, todos terão a abertura desse processo e todos terão o resultado no final. Espero, né, a gente espera, nunca a gente fica feliz com a desvinculação de um tutor, pelo contrário, a gente fica triste porque é alguém que estava ali conhecendo os processos, conhecendo o curso, se identificou com a universidade em algum momento e, de repente, essa pessoa não faz mais parte do quadro, né, de tutores da universidade. Né? Então, não é legal nem para a gente, né, nem para o próprio processo nem para o próprio processo ter esse tipo de encaminhamento. Tá? Vai lá, Ana, por favor. Mas aí a gente tem um checklist de sucesso, né, do tutor à distância para que a sua boa atuação, para que ele tenha uma boa atuação, para que ele tenha uma atuação importante e de excelência, primeiro, novamente, para o estudante e, por tabela, para o sucesso, né, desse estudante que passa a procurar a universidade. A gente teve relatos agora na reunião que tinha um estudante de cursos de outra universidade e conheceu a Unilab, gostou da proposta, gostou do curso, se interessou pelo curso e migrou, né, mudou de universidade. Não que essa é a nossa pretensão, né, pescar peixes que já estão pescados, não é? Mas se a gente faz um trabalho de excelência e eu estou no ensino médio, eu estou já no mercado de trabalho e gostaria de me qualificar mais, uma vez que eu quero uma graduação que a Unilab me oferece e oferece com excelência, por que não, né? E aí a gente tem o checklist do tutor à distância, assessorar docentes e coordenação, cumprir prazo de feedback no AVA, né? Responder e-mails em 24 horas e participar de atividades síncronas e assíncronas quando solicitado, apresentar relatórios de atuação, né? Não é interrogação, é uma afirmação mesmo, essa interrogação foi uma falha minha. Apresentar relatórios de atuação, na verdade é uma pergunta, né? Ele apresentou relatórios de atuação, mas apresentar relatórios de atuação ao final da tutoria. Todos esses elementos são baseados na avaliação que você vai ser submetido no nosso anexo 1 da IN, da Instrução Normativa, que eu trouxe algumas para cá. Tá? Então, não é segredo para ninguém, nós estamos avaliando aquilo que faz parte da sua função. Então, quando eu coloquei as atribuições do tutores lá atrás, né, lá no início da apresentação, não era por acaso.
porque esses elementos serão apontados, né, na sua avaliação, no seu processo junto à divisão de projetos e fomentos. Tá? Pode passar, Ana. E o checklist de sucesso do tutor presencial? Ele cumprir as 20 horas semanais no polo, o item 8 prevê essa situação, aplicar avaliações presencialmente, preparar o ambiente para atividades, elaborar relatórios mensais, atender estudantes nos horários pré-estabelecidos. E esse atendimento de estudantes em horários pré-estabelecidos tem a ver muito com o tipo de agendamento que o seu polo tem com a comunidade a qual ele está instalado. Né? E esse atendimento ele é muito baseado no calendário acadêmico, porque ele não só atende a Unilab, ele atende também, em muitos casos, ele atende outras universidades que também têm as suas agendas. Né? E aí, agendas como festividades locais, feriados locais e até, inclusive, coisas que a gente não consegue prever, né? Como chuvas, alagamentos, queda de energia, queda de internet. Né? Então, tudo isso requer um agendamento. Aliás, requer um agendamento não, requer uma habilidade de contornar essa situação, né, junto com o coordenador de polo. E isso está previsto também no anexo 2, e quem vai ser responsável novamente por isso é o coordenador do polo. Pode passar, Ana. E aí, pessoal, a gente fala das consequências, né, e desvinculação. Aí a gente tem o fluxo, onde cada um tem o seu caminho. Né? O caminho da avaliação do desempenho, lá no final, vai ser o seguinte: a conformidade, renovação do vínculo. A não conformidade, desvinculação do projeto em relação às regras, né, que são estabelecidas no artigo 7 e 8. E aí a gente precisa, por isso que não é importante, não é interessante para a gente essa desvinculação, porque existe a substituição desse tutor, e aí é um outro processo, uma outra convocação, e o aluno ali, aquele polo, aquele grupo de alunos fica sem tutor, sobrecarrega um pouco o professor, não é legal para ninguém essa desvinculação, né? E aí a gente, se não tiver ninguém, envolve inclusive a abertura de um novo edital, né? Então, isso né, nessas situações aí. Pode passar, Ana, por favor? E aí a gente tem, já caminhando para o final, o resumo da função. Né? Só relembrando, comunicação, resposta em 24 horas, relatórios e a presença no polo para os tutores presenciais, acesso diário à plataforma do tutor à distância. A gente tem um AVA, AVA Moodle, no IEAD, que a gente brinca, né, dizendo que tudo que você faz lá, ele é registrado. Então a gente brinca dizendo que o AVA sabe até a cor, né, de blusa que eu estava vestindo no dia que eu acessei. E quando eu digo isso o que você acessou, qual aluno você visitou, qual encaminhamento que você fez. Existem todos esses relatórios, né, que a gente tem como acompanhar, e caso seja constatado, por exemplo, que ao invés de 24 horas o aluno, o tutor não acessou a página e foram 24 dias depois, né? Então tem o último acesso dele na plataforma. Pessoal, então isso é importantíssimo, porque mais uma vez, o nosso foco é o estudante. Né? E o foco também é a retenção desse aluno, a permanência desse aluno, e que ele faça um bom percurso, né, durante o curso. Tá? Pode passar, Ana. E aqui eu finalizo, né, a minha apresentação. A gente tem a IN, onde buscar a IN, né? Ela está lá no site do IEAD. Junto também é interessante a gente ter conhecimento do projeto pedagógico do curso, e qualquer dúvida ou questão, a gente está à disposição, com o coordenador de tutoria, o setor de tutoria, o NAAP está à disposição também de tirar. Tá? Só rapidamente, eu quero apresentar aqui a instrução, mostrar para vocês.
normativas. Pronto. Aqui eu compartilho a tela, tá, Ana? Vocês conseguem ver minha tela? Acho que sim, né? Consegue ver, Ana? Sim, Rafael, tudo Estou ok. vendo feedback aqui na minha pesca. Ó, essa aqui é a IN na íntegra, tá? O caminho dela é esse aqui. A gente tem aqui o site do IEAD, o site da Unilab. E na página do IEAD, a gente tem aqui editais, né? Um canto conhecido já de vocês, né? Que submetem inscrições para candidatura de tutor, professor, coordenador, enfim. A gente tem os ambientes e aqui embaixo, logo abaixo de resoluções, a gente tem as instruções normativas, tá? E observa que cada um dos atores da Unilab, da modalidade EAD, também tem uma instrução normativa, né? Então, a de vocês é a número 7, estabelece as competências e fluxos de trabalho para o tutor à distância e tutor presencial de cursos ofertados na modalidade EAD. Tá? E a gente tem também, até para o coordenador geral da UAB, ele tem a instrução normativa, ele será acompanhado e quem vai destituir, quem vai desvincular se ele não estiver cumprindo com o seu dever, não estiver fazendo um trabalho satisfatório, é o reitor. Né? Então, lá na IN dele, prevê essa desvinculação do coordenador UAB. E aqui a gente tem a do tutor, logo abaixo a gente tem procedimentos desenvolvidos, aplicação de avaliações presenciais. Eu convido também vocês a visitarem essa IN, a número 8, especialmente os tutores presenciais, né? A gente tem também aqui um IN sobre a implementação, a produção de material didático, que envolve também os professores. A gente tem INs de fluxo de trabalho para coordenador de curso. Está aqui, ó, a IN número 4, coordenador de curso. Então, cada um desses atores, ele tem uma instrução normativa e a devida atenção dos processos, tá? Então, como eu estava mostrando aqui para vocês, a gente tem aqui, a gente conversou sobre essa IN, né, na minha apresentação. A gente tem aqui os anexos, anexo 1, né? Então, aqui, ó, assessorou, essa aqui é para o tutor à distância, tá? Assessorou as atividades, assessorou os docentes, coordenação de tutoria, os tutores presenciais em todas as atividades que fizeram necessário o bom andamento do curso? Sim, não, parcialmente, né? Quem é que vai fazer essa avaliação, essa linha? É o NAP, né? Sou eu. E aí, a segunda, disponibilizou e forneceu informações, acompanhou, orientou as atividades propostas nas disciplinas e nos trabalhos realizados. Quem é que vai fazer esse apontamento? Coordenação de tutoria. E por aí vai, né? A gente tem aí todas essas coordenações. A coordenação de tutoria aparece mais vezes, então ela que vai estar mais próxima, né, da sua atividade. E o anexo 2 vai mostrar o seguinte: tutor presencial. Opa, eu acho que está repetido, né? Não é. Deixa eu ver. Tá, tutor à distância e aqui o tutor presencial. Né? Novamente, mesmas situações, atividades, 1, 2, 3. Então, são algumas atividades e onde cada uma delas correlaciona ao setor ou coordenador que vai aferir. Né? E o anexo 3 vem o parecer, né? Emissão de parecer de atuação do tutor. O tutor deve permanecer com vínculo, ser desvinculado ao programa, mediante relatório consolidado pelo CPF-EAD, né, que ele consolidar com aquele prazo que eu falei para vocês, de até 15 dias, conforme a instrução normativa, e aqui a assinatura do coordenador do projeto do programa. Tá bom? Então, façam uso, deixa eu copiar aqui, para quem quiser já ter fácil aí nos seus apontamentos, colar aqui. E para a gente finalizar, a gente tem 5 minutos para finalizar oficialmente o nosso evento de hoje. Né? Mais uma vez agradecer a colaboração, a paciência, a parceria que vocês têm
A Ana falou palavras na outra reunião que eu quero tomar dela, né? Quero usar também. E de fato né? A gente tem bons tutores, boas atuações. Sem essas atuações de excelência, né? A gente não seria a educação, não teria a educação à distância que temos hoje na Unilab. Patrícia está comentando que alguns instrumentos conheceu agora, né? Então, que bom, né, que a gente trouxe novidades para vocês. Então, e quando a gente fala dos números da Unilab, a gente recentemente, Ana Paula e eu, fomos assistentes pedagógicos do curso Étnicos Raciais, né, nas escolas. Então, foi um projeto do governo federal, que foi um curso de extensão. Não sei se alguns dos tutores participou, mas os números que a gente mostrou nas reuniões, né, o professor Carlos mostrou nossos números de matrícula, de pessoas que concluíram o curso e chegaram no curso até o final, foram muito superiores, né? É um elogio e um reconhecimento ao nosso trabalho, né, na EAD aqui na Unilab. Então, sempre foram números muito superiores. Quantos matriculados vocês têm aí? 1.162. As pessoas ficavam assim, 1.162 matriculados? Como vocês conseguem, né? E quantos concluíram o curso? Acho que pouco mais de 400, né? E aí, nossa, quanta gente! Quer dizer que existe um potencial na educação à distância da Unilab e a gente conta com a expertise de vocês, com o trabalho de excelência de vocês. Como eu disse, a gente busca fazer um trabalho de excelência a partir do que a gente tem, né? Então, a partir do que a gente tem, a partir do que é posto para a gente, né? Isso eu falo também que a gente tem algumas deficiências, né? E algumas limitações, principalmente de ordem orçamentária. É um sonho da gente visitar os polos, é um sonho da gente levar a universidade, né, dessa parte humana, como eu falei anteriormente, levar o coordenador de tutoria, levar o coordenador de curso para que os estudantes conheçam, mas até que isso aconteça, vocês, tutores presenciais, são a ponte, né? São a representação da universidade aí nos setores de vocês, nos municípios de vocês. Sei que tem tutor que às vezes pega uma condução, né? Aliás, que estão como tutores EAD, mas às vezes desempenham trabalhos com tutores presenciais, né? E isso também passa por uma limitação orçamentária, novamente, não dá tempo de contratar, não tem recursos para contratar, e ali o tutor ele se oferece ou está à disposição, né, junto com o coordenador de polo, para fazer esse apagar de incêndios, né, de última hora. Então, é muito gratificante, por isso que eu falo que é uma grata realização estar trabalhando nesse setor, né, estar atuando, dando continuidade a esse trabalho de excelência que a Ana Paula vem desenvolvendo, e não vem desenvolvendo sozinha, né, vem desenvolvendo com a participação e com a expertise de todos vocês. Tá bom? Então, como eu disse, o nosso encontro oficialmente encerrou 8 horas, mas eu não queria deixar de ouvi-los, né? Pelo menos dizer o que deu certo na tutoria passada, a expectativa para a tutoria esse semestre, esse ano, né? A partir da IN, dessas métricas que a gente trouxe aí, qual a expectativa de vocês? Vão levantando as mãos e a gente vai aqui mediando, né, o tempo e fazendo a mediação do debate. Tá? Pelo menos 10, 15 minutos, eu agradeço a compreensão se vocês puderem ficar mais tempo. Obrigado, Adriano. Ligue seu microfone, coloque seu rosto aí para todo mundo para te conhecer. Ninguém quer falar? Alguém está acompanhando aí a programação do seminário? O Pedro Felipe, a Crislane, Christian, Juliana, Devair, Pedro Henrique também.
Quem mais? Alberto. Tem gente chegando aqui. Aliás, levantou a mão, né? Eu acho que a Laura Kelly entrou por outro dispositivo. Oi, Laura. Um de cada vez, pessoal. Foi muito rápido. Me dê um feedback, ó. Vocês são tutores, são experts em dar feedback. Dê um feedback da nossa apresentação, do nosso momento. Deixa eu ler aqui os comentários, então, né? O Alberto falou que deveria ter mais encontros como esse, esclarecimentos, principalmente para os tutores presenciais. Obrigado, Alberto. Laura falou, obrigado pela atualização, é muito relevante para nós, tutores. Patrícia falou que não conhecia alguns instrumentos, né? É isso. Ana? Acho que é isso, Rafael. A gente pode agradecer, né, a presença de todos, a atenção, e dizer que estamos aqui, continuaremos aqui, né, para dúvidas. Como o Rafael falou, essa instrução normativa ela vai começar a ser executada agora, nesse início do semestre, né? A gente vai ter esse acompanhamento mais de perto com os tutores. Isso é fundamental, não só com os tutores, mas com todos os atores, professor formador, coordenador de curso, coordenador geral UAB, coordenador adjunto, coordenador de tutoria. Todos os atores serão acompanhados mais de perto, né, para a gente manter o nosso foco maior, que é o aluno, né, a retenção do aluno, e manter a qualidade do que a gente já vem executando, enfim. Obrigada, gente. Obrigada, Rafael. Foi ótima a sua apresentação, realmente muito esclarecedor. Você está de parabéns. Obrigada. Obrigado, pessoal. Deixa eu só bater um print. Seu microfone está desligado, a gente não pode nem elogiar. Né? Deixa eu só bater um print aqui. Não saiam ainda, deixa eu só bater um print do nosso encontro. Quem puder ligar a câmera, só para esse momento, pelo menos, para a gente divulgar nas redes. E o pessoal, quem faltou, né? Olha aí, o pessoal estava aí com o microfone desligado, mas com fone de ouvido. Eu não estava falando só, né? Tá, então vamos lá. Vou bater um print agora. 3, 2, 1. Boa. Perfeito. O Adriano chegou agora. Vamos lá, com o Adriano. Pronto. Obrigado, pessoal. Tenham uma excelente noite. Quem vai, como é, Ana, que tu costuma falar sempre? Bom descanso para quem vai descansar. Para quem vai trabalhar, na reunião passada eu disse que ia continuar trabalhando, mas agora eu vou descansar. Bom descanso, gente. Tchau, até tchau, mais. Pessoal. Até mais. Até mais. Um abraço aí para vocês. Bom descanso aí. Boa noite. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Boa noite.